bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade. Estou a ver aqui algumas pessoas que nunca tinha visto. Obrigada por terem vindo. O Centro Cultural Penedo da Saudade, há aqui qualquer coisa que está a falar? Alguém que quer falar rapidamente com alguém que está aqui? Pronto. Então, estava eu a dizer, muito rapidamente, que o Centro Cultural Penedo da Saudade é um centro cultural novo. Ele nasceu só em 2019 e depois a seguir veio a pandemia, portanto, foi aqui um começo um bocadinho atribulado, mas pertence ao Politécnico de Coimbra. Porque se achou que esta presidência achou que a cultura, a educação dos seus alunos ou a formação dos seus alunos ia muito para além dos livros científicos e, portanto, que seria necessário abrir um espaço para a cultura, para tornar a cultura mais acessível aos estudantes e aos seus professores e aos seus trabalhadores não docentes, e para além disso também nasceu com a missão de estabelecer relações com a comunidade e, portanto, reforçar estes laços que o ensino superior tem que ter com a comunidade. Fazemos aqui muitas coisas, desde concertos, vários tipos de música, exposições também diferentes. Já aqui tivemos exposições de fotografia, de pintura, de escultura. Portanto, se quiserem receber depois informação, é só deixarem o vosso contacto lá embaixo na portaria. Teremos o maior gosto em ver-vos por cá mais vezes. Hoje estamos aqui por um belo motivo. E o belo motivo são as belas obras da Maria da Guia Pimpão. Inaugurações de uma exposição de pintura da Maria da Guia, que foi minha colega. Deu aulas no Instituto Superior de Contabilidade e também na Escola Superior de Educação, sempre na área das contas, mas ela pinta bem, não sei como é que ela consegue gerir estas coisas todas. O curador desta exposição é José Queiroga, que também é um artista muito completo, pinta, escreve. Aliás, descobri que escreve peças de teatro, isso eu não sabia, mas escreve também poesia e é um belíssimo pintor e, portanto, está aqui. Pelo menos fazia marionetes, que ele confessou que fazia marionetes, mas é um artista, como eu estava a dizer, muito completo e que aceitou esta tarefa de ser curador da exposição da Maria da Guia Pimpão. Obrigada por terem aceito estar aqui hoje. Maria da Isabel Cristina, obrigada também, mas isso depois quem a apresentará é ali o José Queiroga. Portanto, a mim só me cabe passar a palavra ao curador desta exposição para dizer umas palavras e de seguida a Isabel Cristina também vai dizer umas palavrinhas e depois deixaremos a Maria da Guia também para falar para o final, porque a palavra do artista também é uma boa palavra. Obrigada por terem vindo mais uma vez, venham mais vezes e um bom resto de tarde. Obrigada. Obrigado. Pois, obrigada pela vossa presença aqui, é muito interessante para nós, é muito prazentosa que toda a gente esteja aqui para assistir a esta exposição. Em primeiro lugar, nós vamos dar aqui um bocado de palavras que provavelmente nem todos terão a oportunidade de ler os textos que foram escritos para a curadoria desta exposição. A curadoria, a curadoria é uma organização da própria exposição. A própria exposição tem que ser montada, tem que ser guiada pelos olhos já refinados para depois ser dado ao público em geral de uma forma mais fácil, mais apetecível e que as coisas estejam sempre mais formuladas para que sejam facilmente visionáveis. Esta exposição da Maria Guia Pimpão é uma exposição que tem o objetivo de
marcar um percurso com a própria história universal da arte. Existiu um grande pintor que se chamava Diego Velázquez, que produziu várias obras, mas entre elas uma que ficou conhecida para a posteridade como As Meninas, e é uma obra que foi feita em 1565, se a memória não me falha muito, e que é visível hoje no Museu do Prado, em Madrid, e que ficou para a história da pintura como uma das mais icónicas pinturas de todos os tempos. E a Maria Guia Pimpão o que fez foi pegar nesse quadro e fazer trabalhos de pintura experimentais sobre essas próprias pinturas, reinterpretando e reintroduzindo à sua maneira, dentro do seu próprio espírito, da sua própria capacidade conceptiva, todo o que o Diego Velázquez teria ensinado. Percurso esse que foi feito já anteriormente por outros grandes pintores, nomeadamente os grandes pintores, maiores de todos, nomeadamente Picasso, que também ele pegou no mesmo trabalho de Velázquez e também ele o reproduziu numa série de 58 trabalhos que estão ainda hoje patentes numa coleção que é também, curiosamente, a única coleção que está inteira, que nunca foi separada, do Pablo Picasso, e que está em Barcelona, no Museu Picasso de Barcelona, precisamente sobre As Meninas, também ele, de Velázquez. Não é caso especial, em Portugal também aconteceu. Eu tenho isso tudo escrito aqui, mas já comecei a falar, agora já não me calo. Pronto, é melhor. E também em Portugal vários pintores, antes da Guia Pimpão, também fizeram esse trabalho de pegar no trabalho do Velázquez e fazerem um trabalho sobre o Velázquez. E um desses pintores é o grande mestre da Guia Pimpão, que, por coincidência, também é o meu mestre e também é o mestre da nossa amiga Laura, que aqui está em frente, que se chama Alberto Péssimo. O Alberto Péssimo, no ano 2001, fez duas exposições sobre As Meninas de Velázquez, uma com telas de grande formato, em acrílico e em óleo, em Arganil, na sala Guilherme Filipe, e outra em Braga, completamente diferente, com pequenos quadros feitos com colagens e cortagem e colagem de cartolinas à moda de bambolinas teatrais, com bonequinhos de fundo e tal, coisas que são absolutamente normais e naturais para este tipo de quadro, que é tão teatral mesmo, que eu já explicarei porque é que ele é tão teatral e é conhecido até pelos grandes teóricos da pintura universal que estudaram este quadro e que o testemunham como sendo um quadro dentro do quadro. E eu já explicarei porquê, depois de concluir esta do Péssimo. Eram essas bambolinazinhas, pequenos cartões, que eram 100 e tal cartões desses, tudo com bonequinhos muito pequeninos, um pouco como se fossem
cartõezinhos de teatro e pequenas encenações, cenografias de teatro. Porque é que as meninas do Velázquez eram um quadro dentro do quadro? As meninas do Velázquez é uma obra do barroco espanhol, na altura em que a Espanha era uma potência europeia. Lembremos-nos que a própria grande personagem que estava ela própria, era a alma do quadro, que é a Princesa Margarida, era a futura imperatriz da Áustria. E o próprio Filipe IV dominava toda, ou quase toda, a Europa. Não é de menos importância. Aliás, toda a Flandres, parte da França, Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, tudo isso, Portugal, tudo isso pertencia a Filipe IV, que era precisamente o Filipe III. Bom, esse quadro, pintado pelo Diego Velázquez, é um quadro que, quando olhamos para ele, o que verificamos é que há uma miúda, uma princesa, que está no meio do quadro. Junto dela estão vários aias e servidores, um ou outro pajem, um anão, um cão. O pintor, num raríssimo autorretrato, e o rei e a rainha vê-se que estão a olhar para aquele quadro que está a nascer. Vê-se o rei e a rainha ao fundo num espelho. Portanto, quer dizer que o rei e a rainha estão no sítio onde nós olhamos para o quadro a ver e, portanto, são refletidos pelo espelho. Portanto, há um quadro dentro do quadro. O quadro que se está a pintar no inventário real de Espanha chama-se A Família Real de Dom Filipe IV, e não as meninas. As meninas é o nome popular com que o quadro ficou e passou à história. O rei realmente não se vê, a rainha realmente não se vê, estão lá no fundo ao espelho. Bom, é o curioso desta história. Já falei demais. Agora, para falar de menos, passo a palavra à Isabel Cristina, que interpreta este quadro e esta pintura de uma forma diferente, de uma forma literária e de um outro ponto de vista diferente que não propriamente o pictórico, não é? O conceptivo da própria arte. E o texto que ela fez, não sei se vai ler o texto. O texto é muito interessante e é bastante elucidativo daquilo de uma outra história que um só quadro, imaginem, um só quadro pode fazer. Tudo o que eu disse e aquilo que não disse, que me esqueci de dizer, mas está escrito, e aquilo que vão ouvir, e depois aquilo que se ainda irá ver. E estarei disponível, porque isso é importante, estarei disponível para lá em cima nas salas, se porventura houver algum pormenor que tenham deslumbrando ali daquilo que eu talvez tenha dito, ou talvez tenha insinuado, e não tenham percebido bem a história e tal. E lá em cima está mais documentada porque estão as figuras. E se houver alguém que queira fazer alguma pergunta, estarei disponível. Portanto, eu agradeço muito a vossa atenção para já. Muito obrigado.
Ora, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à Maria Guia a confiança que depositou em mim e este convite tão simpático para estar aqui hoje e para redigir uma espécie de apresentação ou de texto introdutório para a sua exposição. A minha relação com a Maria da Guia começou justamente pelo fascínio comum que nós temos por Velázquez, pela pintura em geral e por este quadro em particular, embora eu não tenha a relação com a pintura que ela tem, porque eu consigo fazer um traço direito, sobretudo se usar uma régua, não é? Portanto, nós somos bem diferentes nesse aspecto. E, portanto, foi de facto a partir daí, eu soube que ela tinha feito uma exposição que estava naquele momento no Porto. Eu tinha estado no Porto nessa altura, fui lá ver a exposição, gostei tanto que me tornei na feliz proprietária de um dos quadros sobre as meninas. E, portanto, foi a partir daí que nós estreitámos relações. Pronto, como disse o José Queiroga, eu vou de facto ler, é um texto muito breve que eu escrevi para este catálogo, porque me parece que aquilo que eu poderia dizer está dito aqui de uma forma talvez mais organizada e mais compreensível, acho eu, para quem me está a ouvir. E vou então começar e vou ler devagarinho. Este texto tem um título, chama-se A Canção da Metamorfose, As Meninas de Maria Guia Pimpão. Defende Alberto Manguel que quando lemos imagens, sejam elas produto de uma pintura, de uma escultura ou de uma fotografia, lhes associamos a qualidade temporal das narrativas, concedendo-lhes por via dessa correlação operatória uma longa vida para além daquela que a sua circunscrição histórica naturalmente lhes impõe e para lá até da sua particular condição de objeto artístico. Deste modo, esculturas, pinturas e fotografias, mesmo aquelas que se recluem ao traço limitativo da moldura, prevêem sempre um antes e um depois, que lhes prescreve um determinado lugar no museu imaginário de que falava André Malraux em 1947, sobretudo porque, e defende Manguel, ao colocarmos uma obra de arte entre as obras de arte criadas antes e depois dela, nós, os espectadores modernos, todos nós que estamos aqui, tornamos-nos os primeiros a ouvir aquilo a que Malraux chamou a canção da metamorfose, quer dizer, o diálogo que uma pintura ou escultura estabelece com outras pinturas ou esculturas de outras culturas e de outros tempos. O caráter aparentemente estático ou imutável das imagens é assim investido de uma espécie de predicado temporal que torna moroso e virtualmente interminável o processo de leitura de uma escultura ou de uma tela, em relação às quais há sempre o antes ou o depois de uma outra imagem que não deixa de condicionar o nosso modo de as ler. Se de facto as imagens são imutáveis na sua qualidade de objeto visual, os modos de diálogo que é possível estabelecer com elas acabam por transformá-las em artefactos moventes, suscetíveis de subsequentes ressignificações, as quais, por vezes, reclamam mesmo o apoio instrumental da palavra. E se calhar é a partir daqui que começa esta forma diferente de olhar para esta exposição, não é? Num pequeno poema do seu livro Escrito a Vermelho, o poeta Albano Martins, eu gosto muito deste poema, recorda que, e estou a citar o poeta, alguns pincéis fizeram do muro uma tela. O que ali se lê não é o que ali se expõe, o que ali se escreve. As tintas são letras que não têm voz. Ora, se as tintas são letras, isso supõe que há um exercício da leitura que devemos imputar o ónus processual de significação da imagem pictórica, ainda que para isso se mostre necessário atribuir uma voz a essas letras em exclusiva forma de tinta. Na realidade, é justamente isso que procura empreender o conceito literário de écfrase, que mobiliza a capacidade que têm os signos verbais de darem a ver um objeto visual ausente ou mesmo imaginário, como sucede na célebre descrição do escudo de Aquiles, que ocupa as páginas finais do canto 18º da Ilíada de Homero. Com efeito, a canção da metamorfose a que alude Malraux não prevê apenas o diálogo sem voz entre formas e tintas, constantes das imagens que integram o nosso museu imaginário, mas também o convênio imaginativo entre o concreto de certas imagens e o processo da sua recriação verbal. E quando isto sucede, não é raro que o intuito crítico ou interpretativo desse observador verbal, e não já de um observador de um texto visual, portanto, de um objeto visual,
Portanto, quando isto sucede, não é raro que o intuito crítico-interpretativo desse observador verbal prevaleça sobre o propósito mais rasteiramente descritivo do seu discurso. Invocando o concebido juízo de Duchamp, será talvez oportuno recordarmos que, e estou a citar Duchamp, é o observador que faz a obra. Portanto, são, de facto, os observadores que fazem as obras. Eu acho que ele tem toda a razão. Haverá, possivelmente, sobretudo a propósito dos vultos mais proeminentes da história da pintura ocidental, pense-se, por exemplo, em Vermeer, Rembrandt, Caravaggio ou Velázquez, quem considera abusivo privilegiar o papel do observador na consubstanciação significativa dos quadros de cada um destes pintores. Mas a realidade é que tanto a sua reconversão imaginativa por via da linguagem verbal, como a sua reponderação celebrativa através de imagens que lhe são posteriores, como são as de Maria da Guia em relação ao quadro de Velázquez e tantos outros, Picasso, etc. Acrescem as imagens. Portanto, esta reconversão imaginativa acresce as imagens das quais partem para o exercício da recriação de sentidos até aí insuspeitos que nulas devolvem engrandecidas já por um novo olhar. A título de exemplo, é precisamente este o caso, no domínio ecfrástico da poesia, de um poema de Ana Luísa Amaral sobre o grito de Munch, ou de um outro de Alberto de Lacerda sobre Vermeer, ou do poema Velázquez pintando as meninas, de António Osório, que nos estende a visão imaginativa mais para lá do instigante jogo de representações que compõe o célebre quadro do pintor espanhol, concluído em 1656. E o José Queiroga acabou justamente por referir há pouco a relevância desse jogo de representações. E, portanto, a imagem que aqui, neste poema de Osório, e eu vou já lê-lo a seguir, a imagem que aqui nos é disponibilizada não é só a do quadro de Velázquez, mas também, num movimento de quase projeção autobiográfica, a do próprio pintor, refletindo sobre o seu quadro ao longo do processo da sua própria composição. O eu deste poema de António Osório, é um poema em primeira pessoa, aglutina assim o poeta e o pintor na virtual intimidade do ateliê deste último, de Velázquez, num gesto de ousadia interpretativa que converte a escrita do visto em escrita do imaginado, confirmando mais uma vez que a cada novo observador, mesmo quando a lente é a da palavra e não a da tela ou a das tintas, o quadro observado insiste em refazer-se. E o poema é este, eu vou lê-lo porque gosto muito dele. Chama-se então Velázquez pintando as meninas. E ele diz assim: aqui estou, e portanto quem diz aqui estou é António Osório, mas é também o Velázquez, de quem ele se apropria. Sim. Aqui estou, a voz e a mim vendo. Parte deste cão retraído, ele por certo mais altivo, e de dois monstros, Mari Barbola, lerda, obesa, e Nicolásio, jovem, mais trágico anão italiano. O meu tropel e de meu amo, El Rei. As meninas, azafatas, minhas duas filhas, diversas em partos e rugas. 56 anos. Quantos mais era a idade de Velázquez quando pintou o quadro? 56 anos, quantos mais? Antes ou depois desta criança em cujo tempo estou, agora mais que seu pai, sofrendo. Porque me adentro, olhando em meu avô, melancólico, do Porto expatriado. Ele, de facto, teve um avô no Porto. Bobo sou da corte, outro, apenas o mais alto, ou torrentoso no inverno, um rio. O grotesco fascina, de tal pigmento não disse tudo. Organizo este quadro e a vida, com os dentes degradados, sem fé, sem esperança. Caridosamente apenas. E que fiz? Que aguardo ainda destes pincéis ou escalpelos? Poucas cores, de preferência embutidas na terra, e o verde oliva e esse desígnio, o simples valor da existência. Um único louco aqui, eu, falsamente sereno e complacente, neste estúdio há mais de 30 anos, eternizando o efêmero. Ora, as belas imagens que Maria Guia Pimpão compôs em gesto de revalidação celebrativa do célebre Las Meninas, de Velázquez, prolongam o gesto de eternização do efêmero que Osório surpreendeu no próprio pintor e que o museu do nosso imaginário passa a acolher com indisfarçável entusiasmo.
cientes que estamos todos, a propósito do já longo historial imaginativo da célebre tela do pintor espanhol, da inevitabilidade de redirecionar a canção da metamorfose, mencionada pelo escritor francês, no sentido da montra constituída pelas telas de Maria Guia Pimpão, mas também pelas suas magníficas cerâmicas, que eu ainda não vi ao vivo, mas espero ver daqui a pouco. As pequenas esculturas das meninas azafatas, minhas duas filhas, que é o verso de Osório, libertadas por Maria Guia Pimpão da imobilidade barroca de Velázquez, procuram, através de uma renovada permeabilidade ao toque humano, conferir uma nova voz e também um certo movimento ao silêncio sem espessura das telas. Num belíssimo e inteligente livro que Agostina Bessa Luís escreveu tomando como objeto de ponderação estética a pintura de Paula Rego, e intitulado também esse livro, As Meninas, a autora de Val Abrão salienta que Paula Rego pintava para dar uma linguagem a tudo o que não tem palavras, e que, desse modo, o seu desenho é sobretudo uma escrita, ou uma pronúncia como a da fala. As imagens de Maria Guia Pimpão, inspiradas pela visão celebratória do quadro de Velázquez, são, a seu modo, igualmente uma escrita, por mais que as suas meninas pouco tenham em comum com as meninas de Paula Rego, a começar pelo facto de estas últimas guardarem um escasso parentesco com a memória mais convencional do feminino. Como aponta Agostina, as meninas de Paula Rego não são, na verdade, meninas, no sentido de que não são propriamente crianças e, além disso, são perigosas, ao contrário das de Velázquez. Para além disso, nem sequer é claro que Rego nutrisse uma predileção especial pelo quadro do pintor madrileno, onde, aliás, o epíteto meninas guarda, sobretudo, como lembra Agostina, o sentido do seu alto nascimento ou de uma certa prioridade de casta. Para além das meninas resgatadas por Maria Guia Pimpão a Velázquez, nas telas e nas primorosas esculturas que lhe sucederam, a exposição da artista, já vi algumas imagens, portanto, sim. A exposição da artista guarda ainda muitas outras meninas que estão, por assim dizer, nos antípodas das meninas perigosas e vagamente andróginas que recolhemos da exaltante e perturbadora pintura de Paula Rego. A estas mulheres, às de Maria Guia Pimpão, corresponde um perfil figurativo harmonioso, por vezes mesmo de inspiração onírica, e mostram-se plenamente consentâneas com a visão mais tradicional do feminino. Das meninas tomadas de empréstimo a Velázquez, àquelas onde se reproduz uma imagem razoavelmente complacente do feminino, parece-me que o Museu Imaginário de que falava Malraux continua a fazer o seu caminho. Muitos parabéns, Maria Guia. Muito bom. Terá que ser eu. Deixa-te estar sentado. Pois vamos, estamos sentadas, estou só a ajeitar na cadeira. Eu pensava que tu ias cair. Mas... Não. Pronto, eu vou ser muito rápida porque a mim só me compete principalmente agradecer, não é? E é isso que eu vou fazer. Então, eu cumpro-me, também vou ler, porque eu esqueço-me de muitas coisas já. Cumpre-me agradecer a todos os que tornaram possível esta exposição, mas em particular a Cristina Faria, pelo acolhimento e apoio, tendo eu sido docente, como ela referiu, deste Instituto Politécnico, é-me especialmente grato voltar a esta casa. A José Queiroga, pela disponibilidade e pelo trabalho de curadoria desde o primeiro momento em que foi pensada a exposição. A Isabel Cristina Rodrigues, que prontamente aceitou escrever o belíssimo texto para o catálogo e para fazer a apresentação do aliciante tema As Meninas. Perdão. A Alberto Péssimo, ausente, mas sempre presente, sem que nada do que faço seria como é. Sem Alberto Péssimo, tudo o que eu faço não era como é. Tinha que ser de outra maneira, ou não era nada. Ele não está, ele neste momento penso que estará em Paris, portanto desejamos-lhe uma boa estadia. Era para isto? Ok. Aos autores dos restantes textos, o catálogo que tem alguns textos mais que acompanham algumas imagens, então aos autores dos restantes textos, que não também o do Queiroga e da Isabel Cristina, os que acompanham as obras, como Leocádia Regalo, que tenho muito gosto em ter aqui, Manuela Amaral, também, Margarida Nunes, também,
Seixas Peixoto, também, tenho o prazer de os ter cá todos. Vieira Duque, não sei, não o vejo, não sei. Ele diz que vinha, mas capaz de não ter chegado a tempo. E um poema também de Glória de Santana, que já faleceu, mas que eu pedi autorização à filha, que é Inês Andrade Paes, para o publicar para o colocar no catálogo. Aos amigos e família aqui presentes, muito obrigada por terem vindo. Sobre a exposição, depois de tão eloquentes palavras sobre o tema, o que poderei eu acrescentar? Prefiro pegar em algumas das palavras ditas, sublinhando-as. Palavras que me dão coragem para apresentar o que iremos ver a seguir. Como referiu José Queiroga, na história da arte existe uma prática comum, a recriação ou reinvenção de obras já existentes. É o que tem largamente acontecido com a obra maior de Velázquez. Entre outros, como já foi referido, Picasso, Goya, Degas e contemporaneamente Alberto Péssimo, todos reinventaram primorosamente as famosas meninas. José Queiroga felicita-me pela coragem. Isto no texto. Aqui não chegou a dizer que eu tinha coragem. Não tenho coragem. Mas no texto diz que eu tive coragem. E é verdade. Felicita-me pela coragem de pegar no tema. Não sei se foi coragem para me expor ou se não será antes inconsciência. Enfim, tudo isto das meninas começou no ateliê de Alberto Péssimo. A figura feminina sempre foi o meu tema de eleição, até que um dia pintei uma menina ao jeito de Velázquez. Acho que foi por acaso, mas sim. E, sempre incentivador, o mestre sugeriu que fizesse uma série de quadros inspirados na obra do grande pintor espanhol. E assim acabei por pintar 13 telas que fizeram parte de uma exposição realizada no Porto, a tal, onde a Isabel Cristina foi, em abril de 1919. 2019, onde é que eu ia bem? Estávamos todos por nascer. Todos bem conservados. 2019, ok. Também com a curadoria do José Queiroga. Algumas das telas dessa exposição do Porto estão cá presentes e outras que fiz depois. Pronto, ok. Como escreveu Alberto Péssimo no seu texto do catálogo, fazer o já feito é fazer novo. E assim eu fiz, ao meu jeito, fiz o já feito, não sei se fiz algo de novo. Bom, e neste caminho do fazer já feito, e outras vezes o imaginado, outras meninas que não as de Velázquez me têm ocupado no meu ofício de pintar. A figura feminina está quase sempre presente, na alegria da infância, nas interrogações da adolescência, nas preocupações da idade madura, até da maternidade, como há um quadro lá em cima, e nas diferentes condições sociais. Talvez ao olharem as minhas reinventadas telas se estabeleça a canção da metamorfose de que tão sabiamente nos fala a Isabel Cristina. Peço licença à minha querida amiga se eu podia repetir o poema, porque eu achei que diz tudo. O poema do Alberto Martins, que já disse. Se pode repetir, então não Posso pode. repetir? Então não pode. Ok. Alguns pincéis fizeram do muro uma tela. O que ali se lê, esta parte é que eu acho muito importante, o que ali se lê não é o que ali se expõe, ou o que ali se escreve. As tintas são letras que não têm voz. Ou dita de outra forma, Duchamp, que também Isabel Cristina referiu, exprime bem a importância do olhar de quem observa. É o observador que faz a obra. E é nesta perspectiva que vos convido a observar e a fazer cada um a sua obra, a partir das minhas telas. Pronto. E pronto. Recentemente, só uma palavrinha sobre a cerâmica. Eu recentemente quis experimentar a cerâmica. Sempre tive vontade de meter as mãos na massa, mas não tinha oportunidade. Entretanto, surgiu na Associação de Professores a que pertenço esta atividade. E mais uma vez foram as meninas de Velázquez que me serviram de modelo. Peço uma compreensão para a imperfeição das obras, pois não passo de uma aprendiz ainda muito inexperiente. Agradeço à formadora, que está cá presente, e aos meus colegas da cerâmica, que também estão todos lá ao fundo, envergonhados, os ensinamentos e o apoio que me deram para que isto fosse possível. Muito obrigada a todos e agora convido-vos então a irmos ver a exposição.